Olá, meu querido e minha querida, a paz seja convosco. Aqui é o pastor Júlio Miranda e hoje nós vamos compartilhar mais um devocional aqui com vocês. O tema de hoje é missões. Como está vendo aqui na minha camisa, tá? Essa aqui foi o Congresso de Missões da Quadrangular, que aconteceu há 2 anos atrás e foi um tempo muito bom, né? Olha aqui, o desafio continua. Mas antes eu quero estar orando, pedindo direção do Senhor para poder compartilhar essa mensagem com vocês. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, nós te louvamos por esse tempo de devocional. Venha nos direcionar com a tua palavra. Traga clareza, traga conhecimento de forma objetiva, para que possa ser aplicado, praticado nessa geração. Declaro nesse momento que o Senhor venha operar grande e poderosamente em nome de Jesus. Amém. Estamos falando de missões, né, queridos? E o texto que vem à minha mente é Mateus, capítulo 28, tá? Versículo 19, que vai deixar bem claro assim mesmo. Jesus falou, queridos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ou fazer discípulos de todas as nações. Queridos, isso aqui é muito forte. Por quê, amados? Tá? Quando a gente vê essa palavra ide, Jesus não está pedindo para a gente, né? Jesus não está implorando. Jesus está, queridos, olha só, ordenando. Ele está nos enviando, tá? Então o cristão, quando ele tem entendimento disso, ele é enviado, né? Alguns são realmente missionários, são enviados para outras nações, mas outras pessoas são enviadas para as esferas que nós temos aqui. A esfera na educação, no caso, eu fui enviado como professor, além de ensinar nas escolas, né? Eu sempre me identifico como um pastor, queridos, tá? Sempre coloco à disposição a minha vida de orar, se alguém precisar, de dar um conselho, tá? Sempre me disponibilizo para fazer a obra de Deus nessa geração. Amém? Então, outras pessoas são enviadas, né, para a economia, né? No caso, os empresários são enviados, pessoas para o campo da política, para defender as leis, os direitos do povo, representar os cristãos. Então, há várias formas de Deus enviar pessoas, né? E quando a gente fala de missões, a gente não fala somente da pessoa sair do seu país, um exemplo, no Brasil. Aí eu vou fazer missões, então eu vou lá para Portugal, eu vou lá para África, eu vou lá para a Europa. Amados, missões começam na nossa própria territorialidade, começa na nossa região local. Tudo tem um começo. Para Deus nos enviar para outras nações, primeiro a gente tem que estar alinhado com o nosso propósito. E tudo tem um começo, tá? Tudo tem uma origem, né? Deus, ele nos honra, né, quando nós somos fiéis no pouco, para que ele possa nos entregar o muito. Então, se uma pessoa na sua região, na sua localidade, no seu município, tem preguiça, não quer fazer, gosta de ser chamada a atenção, missões é uma palavra bonita, mas não consegue colocar em prática, é difícil uma pessoa dessa ser enviada para outro lugar. E me vem claramente, né, o texto lá de Atos capítulo 13, tá, que a igreja estava reunida, reunida, orando fervorosamente, buscando o Senhor. E o Espírito Santo deixa bem claro: separai para mim Paulo e Barnabé. E assim vai começar as viagens missionárias. Então, amados, Deus, né, ele sonda o coração para saber se realmente aquela pessoa tem o coração na obra ou se só quer se aventurar. Vou dar um exemplo de aventuras. João Marcos. No início, João Marcos, ele só acompanhou o primo dele lá, o parente dele, o Barnabé, né? Mas na primeira viagem missionária já ficou com medo daquelas ventanias, tempestades, e quis voltar. O apóstolo Paulo ficou muito chateado dessa desistência de João Marcos.
Tanto que na segunda viagem missionária, quando Barnabé queria trazer ele novamente, tá? O apóstolo Paulo não permitiu, queridos. Então eles brigaram, teve mais de uma discussão, né? Que na teologia nós comentamos isso. E o que era para, vamos dizer, muitos podem enxergar como uma divisão, na verdade, Deus agiu de uma maneira mais expansiva, né? Paulo e Silas para um lado, né? E Barnabé com seu primo João Marcos para outro. E João Marcos, apesar de ser um jovem ministro, né, muito imaturo, depois de um tempo ele acaba desenvolvendo maturidade a ponto de se aproximar de Pedro e escrever o que nós conhecemos como o Evangelho de Marcos, tá? Escreveu os relatos de Jesus, as experiências que os discípulos tiveram com Jesus, né? Ele poderia não ser um bom orador, talvez um excelente missionário, mas, amados, com o tempo, Deus foi aperfeiçoando ele, né? E se tornou um excelente escritor, né? Autor dessa carta. Essa carta não, autor desse livro, né? Que nós temos com o Evangelho de Marcos, que foi um evangelho direcionado para os romanos, teve um foco, tá bom? Então, missões, ele é isso, queridos, né? Deus está nos enviando para as esferas públicas, privadas, quem sabe para outras nações, né? O apóstolo Paulo ele fez 3 viagens missionárias e cada uma delas ele teve as suas particularidades. Os discípulos também, queridos, tá? Sempre foi um desafio ali, os apóstolos. O próprio nome apóstolos, amados, se você não sabe disso, mas significa enviados, aquele que já está preparado para a obra, né? Os apóstolos vão ser aqueles que vão fundar igrejas, vão levantar obras, né? Igrejas em outros lugares, em outras terras, né? Para que outros povos, outras culturas possam ter vamos dizer, esse conhecimento, né, de Jesus. Fazer discípulos, como diz a palavra de Deus, tá? E eu quero compartilhar aqui, amados, em poucas palavras, tá? Um fato histórico que aconteceu. Bem, eu quero falar para vocês sobre Jim Elliot, tá? Foi realmente um missionário, alguém que inspira vidas em missões, tá? Jim Elliot nasceu em 1927, no ano, né? E infelizmente ele faleceu em 1956, né? Então ele foi um missionário do século XX. Queridos, ele é um exemplo, tá? Casado, tinha ali seus filhos, né? E com uma equipe de missionários, aproximadamente 5, deixaram suas esposas num alojamento, como se fosse acampamentos, e seguiram, né, a fazer missões, a levar o ID de Jesus, vamos dizer, para os indígenas, né? E aí eles se depararam com as tribos Aucas, né? E eles foram perceber que eram indígenas um pouquinho, vamos dizer, ferozes, selvagens. E claro que humanamente deve ter dado medo neles. Mas ele avisou o pastor dele, se comunicava por cartas na época. Ele pediu oração pela igreja, porque eles estavam no lugar certo. Era risco, era perigoso, mas estavam no lugar onde Deus o havia enviado. E querido, isso é muito forte, porque o próprio pastor mandou mensagem para ele voltar com a sua família. E ele deixou bem claro para o pastor dele: pastor, eu amo o Senhor, eu amo minha família, mas eu estou no lugar onde Deus me enviou. É aqui que Deus me quer. É aqui que Deus me direcionou e eu não consigo fazer a minha própria vontade. Eu vou ficar. Amados, infelizmente, né, há relatos que um certo dia os próprios, os indígenas, né, mataram Jim Elliot e a sua equipe. E depois de anos, queridos, tá? Depois de anos, os filhos de Jim Elliot, né, com aquela equipe de missionários, voltaram, né, com uma certa idade, depois de alguns anos, maduros, né? E esses filhos voltaram às tribos Aucas,
junto com as ex-esposas dos missionários que haviam morrido. Eles entenderam que Deus estava enviando. E só que nessa segunda viagem foi diferente. A viagem de Elliot e da sua equipe foi uma viagem de plantar. A viagem dos filhos de Elliot já foi diferente. Foi para colher. Entanto que na segunda viagem, os filhos de Elliot, no caso, ganharam aqueles indígenas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo e ainda batizaram. Só que teve um relato diferenciado naquele tempo. Teve um dos indígenas que se recusou a ser batizado. Inclusive era o próprio filho do Jim Elliot. E perguntou, mas por que você se recusa? Praticamente todos aqui estão sendo batizados. Ele falou assim, mas foi eu que matei o teu pai. Imagina só, querido, você se deparar com alguém que matou o seu pai ou a sua mãe. Uma hipótese, tá, queridos? Não é fácil. Mas aquele missionário, aquele jovem evangelizador, ele realmente lidou ali com o cristianismo, porque, amados, o cristianismo ele é renunciais. Cristianismo sem renúncias não é cristianismo. E perdoar, amados, é cristianismo. Aquele jovem não olhou com os olhos naturais, mas sim com olhos espirituais, olhos ministeriais, queridos. E ele abriu os braços dele e deixou bem claro que as águas deste rio, deste córrego, que a graça do Senhor que está sobre essas águas te abrace, te renovem, te faça uma nova criatura. Eita glória! Amados, assim como Mateus 28, 19, Jesus está ordenando a grande comissão. Isso não é somente para pastores e missionários, mas para todo tipo de pessoa. Desde aquela que se converteu ontem ou hoje, como aquela que já está na fé, na igreja há muitos anos. Jim Elliot entendeu isso e entregou a sua vida pelo reino de Deus. Eu te faço uma pergunta. Se Deus te chamasse para o ministério, e ainda de missões, de ser enviado, você negaria a Cristo numa situação delicada como essa? Você voltaria ao seu posto ou você iria até o final, queridos? Pode dizer para vocês que eu tenho uma experiência de missões. Eu até percebo que Deus ele me chama para essa área. Na minha igreja local, eu percebo isso porque eu trabalho com a igreja em relação a missões, só que nas cidades, nas ruas. A igreja levando sopa, levando roupas, levando palavra. Ganhamos 7 almas para Jesus, de pessoas que estão em risco social de vida, conhecidos também como moradores de rua, alguns chamam também de mendigos. Mas assim, queridos, além desse dia 12 de dezembro, estivemos lá. No dia 22 agora, eu estive também com meus outros alunos de teologia, levando cesta básica para algumas igrejas da região que eu faço parte, batendo a porta de famílias carentes, algumas até distantes da igreja, mas nós fomos lá e levamos uma palavra. Eu entendo, amados, que eu faço parte de uma geração de reconciliação. E missões, Deus arde no meu coração isso. De trabalhar aqui na cidade, de trabalhar nesse campo missionário que são os centros urbanos. Há muitas pessoas que moram nas ruas, há muitas pessoas nos hospitais, nos presídios, asilos, orfanatos, e eu sinto Deus me chamar para isso, queridos. Já tive experiências com os universitários da UFPA, no ano que eu me formei, de visitar um asilo ali, o Socorro Gabriel, e foi um tempo maravilhoso. Nunca esqueço que eu conheci uma mulher argentina, ela estava ali naquela casa,
uma casa de, vamos dizer, de repouso, né, para os idosos. E eu consegui entender um pouco o sotaque dela. Eu perguntei para ela se ela tinha se arrependido de algo. E ela falou que ela teria se arrependido de não ter formado uma família. Sabe que são situações como essas que a gente acaba olhando para nossa realidade e falando: Senhor, muito obrigado pela minha família, pela minha vida, pelo lar que eu moro. Obrigado, às vezes, apesar das nossas limitações, queridos. Mas nós precisamos ter um coração grato por tudo que Deus tem nos dado, sustentado, alimentado, nos vestido, cuidado de nós. Então, que esse coração de missões venha a ser um coração que possamos estar sensíveis aonde Deus quer nos enviar. Vamos orar? Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos por esta mensagem. Eu te agradeço, Espírito Santo, Pai, que isso possa direcionar vidas a serem enviadas, direcionar vidas a um propósito divino do Senhor, em ser boca de Deus e serem enviados pelo Senhor, e serem instrumento de bênção na vida das pessoas, através de uma oração, de uma cesta básica, de alimentos, enfim, de visitas, que o Senhor possa enviar a nossa geração, Pai. E se for para enviar vidas para outros países, continentes, que assim se faça de acordo com o teu querer, Pai. Libera nosso meio o chamado missionário, começando dentro de casa ou talvez na vizinhança, e que às vezes eu possa expandir isso segundo a tua graça, a tua vontade. Eu declaro nesse momento, na autoridade do santo nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Querido, muito obrigado pela sua atenção, tá? Não se esqueça de se inscrever, de dar o like, o joinha, de compartilhar, né? Isso ajuda muito o canal a crescer, né? E queridos, muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço, ó. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.